2 meses e meio de quarentena. Ele vai tomar 195 segundos de cascudo. Eurico, você é um figura. Bom dia, segundo ano, segunda série, dia 28 de setembro. Bora, vamos para aula. A gente já bateu muito papo, conversamos. Provavelmente, como eu falei, a gente vai voltar às aulas agora, mês que vem, provavelmente, mas o que importa mesmo é que tem prova quarta-feira. Lembrando disso, lembrando que quarta-feira tem prova, amanhã, na aula de 9h50, terça-feira, nós vamos ter plantão de dúvida. Plantão de dúvida para tirar a dúvida aí sobre a África e sobre os 3 temas de atualidades. São 6 questões de África e 3 temas de atualidades, ok? Vamos terminar a África hoje para amanhã fazer o plantão? Então, beleza. Na aula passada, eu estava falando sobre as guerras que acontecem na África. Essas guerras que acontecem na África, elas têm forte culpa do processo de colonização europeia. Os europeus, depois da Conferência de Berlim, dividiram a África de forma que acabaram reunindo dentro do mesmo território etnias distintas. Quando eles saíram no processo de independência, eles deixaram várias etnias distintas lutando pelo poder. Então as guerras são constantes na África. E muitas delas, vezes, estimuladas pelos países europeus. Aí você pergunta, por que o pessoal da Europa ou os Estados Unidos iam querer que a África tivesse em guerra? Se ela causa morte, se ela causa fome, se ela causa destruição. O motivo é que os europeus vendem armas e pegam riquezas africanas. Para os europeus e para os americanos é um comércio maravilhoso. E te dou arma para vocês se matarem, enquanto que você me dá diamante, vocês me dão minério, vocês me dão ouro. Adorei a troca. E isso vai gerando desgastes, tensões enormes na África. Aí mostra essa divisão. A da direita, a divisão como deveria ser da África, por etnias, respeitando as diferenças entre os povos africanos, e do lado esquerdo, como foi dividido pela Conferência de Berlim, em 1885, e as consequências que vocês sabem dos conflitos como é. Beleza? Falei sobre esses filmes, vale a pena assistir, fica a dica, mas a prova é quarta-feira, tá? Falei aí sobre Serra Leoa e os diamantes de sangue, a troca de diamante por armas para financiar a guerra, a África do Sul, a questão do apartheid e Mandela, a questão do apartheid, que foi o único lugar do mundo que legitimou, entrou na Constituição do país, a legitimação do racismo. Racismo virou lei na África do Sul durante mais de 30 e tantos anos, né? Eu mostrei as imagens, mostrei como era o apartheid, falei da quantidade de massacres que teve, os grandes líderes, Steve Biko e Nelson Mandela. Mandela, que foi presidente, o apartheid aí, ó, terminou em 94. Ele teve início, lembra que tem ele teve início em 1948. Em 48 teve uma nova Constituição, depois da Segunda Guerra Mundial, teve uma nova Constituição, e nessa Constituição foi construído as leis do apartheid. Foi construído o racismo oficializado, que vai de 1948 até 94. Caramba! Em 98 daria aí 50 anos, deu quase 50 anos de apartheid, aonde que o povo negro era submetido a muitas coisas. Estudem sobre apartheid, é importante. Aí eu até falei que ainda continua, eles estão tentando diminuir o racismo na África, mas está difícil, do sul ali, mas estão conseguindo de pouquinho em pouquinho. Falei sobre Orange, que é um racismo. E a Somália? Vamos começar sobre a Somália aí. Falar um pouquinho mais rápido sobre ela. Qualquer pergunta, pode fazer aí no chat ou no microfone.
A Somália é também chamada de o chifre da África. Ela fica ali no chifre da África. O chifre da África são vários países, Somália, Eritreia, Etiópia, mas o chifre em si é a Somália. A Somália foi um país muito interessante, porque teve uma invasão ali do Império dos Italianos, porque era um território italiano, tanto que a língua oficial da Somália é o somali, o árabe, porque eles são muçulmanos, e o italiano, por conta da dominação italiana. Deixa eu ver o Oswaldo aqui falando. É verdade, Oswaldo, exatamente. Na África do Sul, os negros davam 90% da população, 90%, 10% era brancos, entre ingleses e boeres, 10% branco, 90% negro, e as leis eram para privilegiar os brancos contra os negros. Para você ver, né? E o mundo ficou calado durante muito tempo, né? Uma pena. Na Somália, e qual o grande problema da Somália hoje se caísse numa prova? Primeiro, onde que tem a maior concentração de piratas no mundo. A maior concentração de piratas no mundo é na Somália. E tem até um filme com o Tom Hanks, capitão, esqueci o nome dele, do filme, que fala, é o sobrenome desse capitão. Ele conta a história de um sequestro de um navio por piratas da Somália. E o governo americano tentando salvar os integrantes desse navio, que era um navio cargueiro, e tentando salvar a tripulação. Phillips, Capitão Phillips, é o nome do filme. Conta sobre piratas da Somália. E é real, está baseado em fatos reais. Muitos piratas, os navios que vão passar pelo Mar Vermelho, que é ali, ó, entre a Península Arábica e a África, os navios que vão passar pelo Mar Vermelho para usar o canal de Suez são ameaçados constantemente pelos piratas da Somália. A Somália teve guerra, a Somália foi considerada durante muitos anos guerras étnicas, né? A Somália foi considerada um dos países mais pobres do mundo, muito, muito pesado. Qual o problema da Somália hoje? É que a Somália tem um grupo terrorista ligado ao Estado Islâmico. Surgiu na Somália um grupo terrorista ligado ao Estado Islâmico. O nome desse grupo terrorista é Al-Shabaab. Então vamos lá. A Somália hoje tem um grupo terrorista chamado Al-Shabaab. Ele é conectado e tem o mesmo pensamento do Estado Islâmico. Vamos dizer que ele é irmão do Estado Islâmico. Não é o único da África, não. Na Nigéria tem o Boko Haram. O Boko Haram, que sequestrou mais de 600 crianças numa escola, meninas, numa escola, e virou notícia internacional. O Boko Haram e o Al-Shabaab são dois grupos terroristas ligados ao Estado Islâmico. Têm o mesmo pensamento, mesma bandeira, tudo. E ambos, o Boko Haram na Nigéria e o Al-Shabaab aí na Somália, mas o Al-Shabaab não na Somália, o Al-Shabaab ele faz terrorismo na Somália, na Eritreia, na Etiópia, no Quênia. Ele espalha por essa região fazendo terrorismo para implantar os pensamentos do Estado Islâmico. Então isso é muito grave mesmo. Já mataram um monte de gente, um monte de gente. Aí, procure na internet, fica a dica, procure na internet um atentado do Al-Shabaab numa universidade no Quênia. Eles invadiram uma universidade de maioria cristão, mandaram os alunos ficarem ajoelhados e começaram a dar tiro na cabeça dos alunos, matando aluno por aluno. Mataram dezenas de alunos para obrigar a população do Quênia a se converter ao islamismo e aceitar como líder o Al-Shabaab. Para vocês terem uma ideia. É um país muito pobre, muito sofrido. Muito sofrido. Esse filme que está aqui embaixo à esquerda, Falcão Negro em Perigo, conta a história real de quando os Estados Unidos tentou intervir militarmente na Somália. E deu errado e eles tiveram que ir embora. Tiveram que fugir da Somália. Não deu certo. Falcão Negro em Perigo, Falcão Negro, Blackbird, na verdade é Falcão Preto, né? Pássaro Preto.
O Falcão Negro em Perigo, Blackbird, é o nome do helicóptero. Fala quando eles fizeram uma operação com esses helicópteros, e esses helicópteros começaram a ser abatidos por lançadores de mísseis dos somalis. É um filme bem assim de aventura, né, de ação, bem interessante. Antigo, mas bom. Falcão Negro em Perigo. Ruanda. Ruanda é certo aí em questões sobre a África. Ruanda foi colonizado pelos belgas, não, desculpa, pelos alemães. Só que os alemães perderam o poder sobre Ruanda para os belgas. Os belgas dominaram. Quando os belgas foram dominar esse território, eles aproveitaram que os seres humanos que viviam lá, pacificamente, eles tinham fisionomias diferentes. Olha nessa imagem pequenininha, debaixo da palavra Hutus e Tutsis. Tá vendo? Debaixo da palavra Hutus e Tutsis, você tem 3 pessoas. Uma mais alta, repare, o rosto mais fino, a pele um pouco mais clara. Uma mediana, um pouquinho mais baixa, está escrito Hutu, vocês estão vendo? Está escrito Hutu, a do meio, a pele bem mais escura, o rosto mais largo, e um bem menorzinho, bem menor, chamado Tua. O Tua é 2% da etnia, quase não existe mais eles em Ruanda, eles meio que desapareceram. 15% mais ou menos o Tutsi, o maior, grandão, e 95% os Hutus, que é o do meio. Os Hutus, eles eram, o do meio aí, o Hutu, eles eram agricultores, na enxada, na mão, plantando. Os Hutus maiores eram pastores, gado, porco, carneiro, eles mexiam com animais, eles eram mais pecuaristas. E a pecuária, naquela época, antes da chegada dos europeus, a pecuária dava mais dinheiro. Então, geralmente, os Tutsis, que eram minoria, eles tinham uma qualidade de vida um pouquinho melhor, a tribos deles, porque eles, eles tinham conhecimento... Um momento. Eles tinham conhecimentos de como pecuária que os Hutus não tinham. Desculpa, pessoal. Desculpa. Engasguei aqui. E aí eles tinham um desenvolvimento um pouquinho melhor financeiro, as vilas deles eram... as tribos deles eram melhores, só que tanto o Tus quanto o Tuts, apesar de serem diferentes fisicamente, falavam a mesma língua e vivia pacificamente. Não tinha problema entre eles. Quando os belgas chegaram, eles falaram assim, caramba, vocês são diferentes. E eles não viam essa diferença. Os Hutus e Tutsis não percebiam essa diferença. Eles nem tinham essa expressão, tá? O Tus, Tutsis, eles não se chamavam assim. Eles se chamavam pelos nomes. E não por essa definição ancestral que para eles não tinha a menor diferença. Os belgas pensaram, caramba, se eu conseguir separar eles de forma perfeita, eu posso fazer um mandar no outro para mim. E eu não preciso ter problema. Eu não preciso ter trabalho. Aí ele começou a falar, você... E detalhe, ele não perguntava de que família você era. Ele olhava o seu rosto, olhava o seu olho, o seu nariz. Seu nariz é fino, ou ele é largo, seu rosto, seu tamanho, sua cor de pele, seu olho. Depois que ele te definia fisicamente por aparência, ele falava, você é o tu. Ia lá, fazia sua identidade e botava carimbado, o tu. Aí você, beleza, eu sou um tu. Grande coisa. Aí o outro lá, Tuts. Só que o problema não foi esse, que depois disso ele pegou os Hutus e botou eles como poder. Você vai administrar tal coisa, você vai... E os Hutus? Não, vocês vão fazer, vocês vão trabalhar. E eu vou mandar porque eu tô com a arma, se vocês não fizerem, eu dou um tiro na cabeça de cada um.
E aí eles botaram o Tutsi para mandar nos Hutus, coisa que não existia antigamente. Fazendo isso, eles tiveram menor trabalho, porque quem mandava eram os Tutsis. E aí os Tutsis começaram a fazer, porque tinham que fazer. Os Hutus ali, e os Hutus obedecendo os Tutsis porque estavam com medo de morrer, e a coisa foi andando. O problema não foi esse. E aí iniciou uma coisa que não existia, um ódio entre esses dois grupos, principalmente dos Hutus contra os Tutsis. O problema foi quando a Bélgica saiu depois da independência na década de 60. E aí os Tutsis já estavam no poder, o que eles falaram? Vamos continuar no poder. Os Hutus, vamos para a eleição. Vamos para a eleição. Aí começou uma briga entre os dois, mas foram para a eleição. Adivinha quem ganhou? Os Hutus. É maioria. O Hutu ia votar em quem? Em Hutu. E aí os Hutus foram para o poder. Nesse negócio de eleição, logo depois disso, teve uma eleição, aí na década de 90, teve uma eleição em que o presidente de Ruanda, que era candidato à reeleição, estava voltando de Burundi, país vizinho, e seu avião foi bombardeado por um míssil. Aqueles mísseis terra-ar, né? Esse avião comercial, alguém infiltrou-se no aeroporto e lançou um míssil, explodiu o avião quando ele estava próximo de pousar. Estava descendo ali na pista de pouso. E ele morreu, o presidente morreu. E aí, as rádios, porque não tinha televisão em Ruanda nessa época direito. Quase ninguém tinha televisão. Rádio todo mundo tinha, praticamente. As rádios começaram a noticiar um atentado terrorista contra o presidente Hutu e colocando a culpa nos Tutsis. E falou, mate o Tutsis, mate o Tutsis, mate o Tutsis. E aí começou uma guerra entre Hutus e Tutsis, que demorou 3 meses. Esse conflito entre Hutus e Tutsis em Ruanda, em 1994. 3 meses. Só que em 3 meses morreram 1 milhão de habitantes. Levando em consideração que naquela época, a população não era tão grande, hoje a população é de 7 milhões, naquela época a população era de 4. 4 milhões e pouquinho. Morreu 1 milhão, um quarto da população morreu. Detalhe, 1 milhão morreu, 1 milhão de pessoas morreu, em torno de quase 2 milhões, 1 milhão e mais outro 1 milhão, vamos botar aí, 1 milhão e pouco, fugiu de Ruanda. Quer dizer, a população desceu pela metade. Em 3 meses. Se você pegar 90 dias, pega 1 milhão e divide por 90 dias, mais ou menos que foi o tempo de guerra. Você vai ver que morreram aí, quantos morreram por dia. E se você dividir 24 horas do dia por esse tanto, foi um genocídio. Foi o último genocídio, essa palavra até mudou, chamado etnocídio, foi o último genocídio da Terra. Que uma etnia quase dizimou a uma outra etnia. Os Tutsis morreram em grande escala e muitos fugiram, quase que desapareceram. Quase que desapareceram. Foi uma coisa assim horrível, 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 horrível. E tudo implantado, tudo culpa lá atrás do processo de colonização. Os belgas falaram assim, ó, vocês são diferentes, vamos separá-los. Eles não sentiam assim. Eles não sentiam assim. Mas era uma forma melhor de controlar. Se você tiver alguma dúvida sobre Ruanda, assiste esse filme que está aí, ó, Hotel Ruanda. Assiste Hotel Ruanda que vocês vão ter aí uma clareza bem maior sobre a história de Ruanda. Beleza? É um filme completamente realístico, tá? No final do filme até aparece o gerente do hotel verdadeiro. Pode falar, Oswaldo. Não, naquela época a guerra foi 85 vezes contra 15.
E detalhe, sem arma de fogo, a maior parte foi um facão. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui. A imagem desse cara aqui, à esquerda, a imagem desse cara à esquerda foi todo cortado no facão. Ele é um Tutsi. Ele foi todo cortado no facão. Tá vendo a imagem da direita, de cima? É os belgas, tá vendo a mãozinha branquinha? Um belga tentando convencer que esse cara é um Hutu ou um Tutsi pelo tipo de nariz e tamanho dele. Como? Como você vai pertencer a uma etnia medindo o tamanho do seu nariz? Isso não tem o menor sentido. E detalhe, eles casavam entre si. No filme Hotel Ruanda, o gerente do hotel é um Hutu. A mulher dele é uma Tutsi. E aí, o filho dele vai ser o quê? Não, peraí, vamos medir seu nariz primeiro para saber como? Se geneticamente você é metade de cada um. Não tem o menor sentido. E morreu muita gente. Morreu muita gente, morreu muita gente. E morreu muito rápido. Morreu muita gente, morreu muito rápido. Era matança atrás de matança, atrás de matança. E muita gente fugiu. Essa imagem que vocês estão vendo aí à esquerda, embaixo, é a estrada ligando Ruanda até Uganda. E o pessoal indo embora, fugindo, são Tutsis fugindo, em milhares fugindo para não morrer lá em Ruanda. Essa imagem aqui é semelhante atrás de mim. Só que aqui eles indo para um país vizinho para sobreviver e aqui o pessoal indo para a Europa para sobreviver. E nem sempre dava certo, né? E nem sempre dava certo. Beleza? Sobre Ruanda aí? Continuando, Sudão. Sudão do Sul é o país mais novo do mundo. O Sudão do Sul é o país mais novo do mundo. Recentemente, ele foi feito. Na verdade, o Sudão do Sul é uma consequência interessante. O Sudão, ou o país Sudão, imagine isso aí por inteiro, estava passando um problema ligado à Primavera Árabe. Lembra a Primavera Árabe ali, 2010? Em 2010 aí teve a Primavera Árabe, há 10 anos atrás, aonde que a população estava lutando contra os seus líderes, seus ditadores. Eles não queriam mais os ditadores, eles queriam democracia, eles queriam mais liberdades, eles queriam mais qualidade de vida. A população vivia mal e os líderes viviam em um luxo extremo. E a população começou a lutar contra os líderes. Primavera Árabe, que começou lá na Tunísia, foi espalhando pela Argélia, Líbia, Egito, chegou ao Sudão. Quando chegou no Sudão e a população começou a lutar contra o presidente do Sudão, que era um ditador de mais de 30 anos de ditadura do Sudão, lá na capital Khartoum, o que o pessoal lá do Sudão do Sul fez? Eles falaram, opa, vamos aproveitar que a galera está destituindo o presidente, o exército está rompido, está dividido, parte do exército quer proteger o presidente, parte do exército quer lutar a favor do povo. Vamos aproveitar e vamos separar do Sudão e vamos gerar o nosso próprio país, o Sudão do Sul. E deu certo. Eles dividiram, fizeram uma eleição, votaram, fizeram um congresso, fizeram uma constituição, levaram até a ONU aprovou e já era. Quando o Sudão se tocou que tinha perdido um pedaço do seu território, já era tarde. Porque sem governo, sem um presidente, porque estava sendo deposto, não dá para fazer mais nada. O Sudão poderia atacar o Sudão do Sul agora e reanexar. Aí a ONU pode intervir, né? E aí a ONU pode intervir. Porque foi aprovado, foi aceito internacionalmente o país. Beleza? O Sudão do Sul. É uma curiosidade. O Sudão, olha, continua vendo aí a imagem. O Sudão é de maioria muçulmana. O Sudão, em azul. Já o Sudão do Sul é de maioria cristã. A maior parte deles são católicos ou protestantes. Eles são de maioria cristã, o Sudão do Sul. E o Sudão é islâmico. Isso é interessante imaginar como... Mas a religião foi uma desculpa, tá? Uma outra curiosidade. O Sudão tem mais características desérticas. Repare que a maior parte do país é deserto do Saara, cortado pelo rio Nilo.
Já o Sudão do Sul tem mais a ver com savana. É mais característica de savana. Beleza, pessoal? Continuando aí tem conta a história do Sudão, tá pequenininho para vocês, mas se você pegar a aula, você consegue ampliar e começa a ver a história do Sudão e tudo mais. E tem o Sudão, até hoje está querendo o Sudão do Sul de volta, porque lá tem muito petróleo. Quer dizer, a separação tem a ver com dinheiro, né? E os recursos petrolíferos que tem nessa região. Então, eu falei 300 meninas, né? Aumentei a 100. Não, na verdade, eles sequestraram outras meninas em outras escolas. Essa aí é uma reportagem de uma escola. Na Nigéria, esse aí é um dos líderes do Boko Haram. Ele, na verdade, porque de vez em quando, por outro líder do Boko Haram, eles 200 meninas em uma só escola. Mas eles fizeram outros sequestros. E o objetivo era trocar essas meninas por dinheiro, por resgate. Mas não por todas. Outras meninas queriam vender. Vender para quem? Para maridos. Tem homens lá na Nigéria que compram meninas para serem suas esposas. Doideira, né? Eles são ligados ao Estado Islâmico. Geralmente o Boko Haram aparece com uma bandeira que muita gente confunde com o Estado Islâmico. Você só vai ver direitinho se você analisar a matéria, a foto direito. Eles são ligados ao Estado Islâmico. Tudo bem? Primavera Árabe, foi o que eu falei. Começou aí a Primavera Árabe na Tunísia. Esse cara que está pegando fogo aí, ele botou fogo no próprio corpo. Emulação, o nome disso. Emulação. Você joga combustível e põe fogo no próprio corpo como forma de protesto. E ele começou uma onda, essa Primavera Árabe. Ela não começou na primavera. Ela começou, na verdade, no inverno. Foi em dezembro para janeiro. Mas chama-se Primavera Árabe porque lembrou os protestos da Primavera de Praga, que foi lá na época da União Soviética, década de 70, mais ou menos. E eles estavam lutando contra os seus líderes ditadores. A África, o país que mais está influenciando na África hoje em dia é a China, junto com os países europeus e também Estados Unidos, mas quem mais cresce em poder sobre a África é a China, muito mesmo. Continente muito, muito pobre. Não tem como falar sobre China, né, sem falar sobre a questão dos refugiados. Esses que estão atrás de mim aqui, ó. Os refugiados saem em grande quantidade, grande leva da África para ir para a Europa, e principalmente para a Europa, porque é mais perto e tem melhor qualidade de vida. Eles fogem da fome, fogem das guerras, fogem das doenças. Oswaldo, o nome primavera, esse primavera árabe, a palavra primavera, da palavra primavera árabe, a palavra primavera veio da palavra primavera de Praga, que foi mesmo na primavera, lá na Europa na década de 70. Foi na primavera. A palavra primavera, nesse caso, trazida para os acontecimentos do norte da África, que depois foram para o Oriente Médio, tem a ver com revolução. Povo contra o seu governante ditador, que era o que aconteceu lá na Tchecoslováquia na década de 70. Então, essa Primavera Árabe tem a ver aí com revolução do povo contra os seus ditadores. A Primavera de Praga, na Tchecoslováquia, aconteceu na primavera. A Primavera Árabe aconteceu no inverno. Então, não tem a ver com a estação do ano. A primeira, sim. A segunda, não. Árabe porque essa parte norte da África, Oriente Médio, é chamado de mundo árabe. São todos aí ligados ao islamismo, fala a língua árabe. E cheia de ditador. Continuando aí finalizando essa questão dos refugiados, né? O pessoal indo para a Europa. Só que olha que interessante.
Olha que interessante. Quando vocês olham essa imagem aqui atrás de mim, você acha o que aconteceu? Fala para mim. Os refugiados indo para a Europa em um barco de pesca que não cabe nem um terço do número de pessoas que está aí. O cara lota ele porque ele cobra uma grana, $2.000 para atravessar ilegalmente você da África para a Europa. Olha quanto que o cara está ganhando nesse barco. Aí você fala assim, nossa, mas pelo menos quando eles chegarem lá, eles vão ter uma vida boa. Quando chegar lá, eles não vão ter problema. O problema é se eles chegarem lá. E se não chegarem? Aquele barco é esse barco. Milhares de pessoas morrem tentando fugir da África para a Europa. Milhares. E detalhe, quando você consegue sobreviver à travessia do mar Mediterrâneo para chegar na África, não te dá garantias que você vai viver uma boa vida, não, tá? Os países na Europa estão tratando de forma muito severa os imigrantes africanos. A Inglaterra saiu da União Europeia, que a gente chama de Brexit, para ter controle, para impedir a entrada desses imigrantes. Só por isso. Ela, fazendo parte da União Europeia, ela não tinha poder de impedir a entrada de imigrantes. Ela pegou e saiu. Ela pegou e saiu. Quando você chega na Europa, você tenta ir para países que têm melhor qualidade de vida na Europa, mas nem sempre dá certo. Beleza? Vamos finalizar aí a, a aula de hoje mostrando algumas imagens da África que eu selecionei para vocês aí para finalizar. As savanas africanas. A África é muito bonito. É um continente que não é mais desse jeito completamente. Esses lugares lindos da África foram muito destruídos, então são poucos lugares da África que são assim, mas ela é muito bonita. Isso é uma realidade da África. Fome, miséria, porque as guerras continuam, problemas de desigualdade de renda continuam. O seu país pode até produzir comida, se você não tiver dinheiro para comer, você vai morrer de fome. Algumas questõezinhas aí, ó, para vocês estudarem, que está no final aí, ó. Qual o motivo pelo que a África saiu de uma divisão para outra, né? A Conferência de Berlim. Vocês podem, vocês podem depois estudar elas mais. Amanhã, se vocês tiverem alguma dúvida nessas questões, pode perguntar, tá? Pode perguntar. Uma curiosidade, essas ajudas humanitárias à África nem sempre faz bem, tá? Nem sempre faz bem. O que a África precisava não era que os Estados Unidos mandassem latas de comida, não. O que a África precisa é que os Estados Unidos não mande armas. Que, de preferência, tire elas de lá. Para que um povo não fique massacrando o outro. Falando aí sobre a independência e as guerras na África. Essa é bem legal, né? A África parece o rosto de uma mulher, as tranças no cabelo dela lá em cima, ela chorando, o nariz. Bem interessante. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar, tá? Pessoal, terminamos a África. Aí agora é perguntar se tem alguma dúvida. Se vocês têm alguma dúvida aí sobre a matéria. E se ninguém quiser perguntar agora, professor, não tenho dúvida, mas vou perguntar amanhã. Então amanhã nossa aula é plantão de dúvidas. Beleza? Falou, pessoal. Grande abraço.
Grande abraço e até amanhã. Valeu. Abração, pessoal. Até amanhã. Valeu, professor. Falou, Vitor. Até amanhã.